nome de Jesus. Amém. Amém. Podem descer, crianças. Irmãos, cuidado aí, quando você estiver em casa, não estiver fazendo nada, na verdade, é o contrário, é fazer um propósito de orar por nossos pastores, pela liderança da igreja, porque nós temos, muitas questões importantes e diferentes e situações que a gente tem que tomar decisões. Então é bom que a igreja cubra os pastores, a liderança da igreja, com o poder da oração. Irmãos, façam isso, é um pedido encarecido e é bíblico também. Vamos orar por ele então? Senhor nosso Deus, sabemos que o vaso que o Senhor põe aqui à frente tem que ser usado pelo Senhor. E por isso impomos as mãos sobre o preletor dessa noite, o pastor Felipe, que ele possa ser usado como ferramenta do Senhor e falar daquilo que o Senhor colocou no coração dele para ser falado aqui hoje, Deus. Ó Pai, e nos molde com essa palavra, que essa palavra possa vir realmente, Deus, de encontro ao nosso ser, ao nosso coração, e que possa transformar mente e coração também, Deus, para que Teu Evangelho seja expandido, para que sejamos também luz para esse mundo de horror, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui para louvar ao Senhor, para cultuar o nosso Deus. E nessa noite, mais uma vez, podermos ser alimentados pela palavra do Senhor. Essa noite eu quero apenas dar esse aviso e esse lembrete para você. Pastor Milton e Pastor Pedro não estão conosco. Pastor Pedro, você já sabe, está numa longa jornada de pregações e mensagens em outras igrejas, como parte do processo de organização para o campo missionário do ano que vem. Se o Senhor derramar graça sobre eles e sobre nós, até meados do ano de 2023, nós vamos enviar essa família querida, Pastor Pedro, Elohane e o seu bebê, para esse desafiador ministério no Paquistão. Ore por eles, ore por esse ministério, ore para que a graça do Senhor possa abençoar essa família e nos abençoar como igreja enviadora, uma igreja missionária. Uma igreja missionária não é apenas uma igreja que investe dinheiro em missões, mas uma igreja que acredita na obra de Deus, que se engaja com essa obra, e nós temos buscado do Senhor direção sobre isso na nossa vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu queria lembrar é que também nosso pastor Milton está lá cumprindo uma tarefa importante na nossa jornada, dando suporte também na nossa congregação de Abaeté na igreja de Oliveira, onde está o nosso querido licenciado Douglas. Então peço você também que lembre-se do pastor Milton nessas orações em nome de Jesus. Amém? Dito isto, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1. Se você estava aqui na semana passada, você se lembra que nós começamos uma série de mensagens nessa carta preciosíssima, embora tão pequena, do apóstolo Pedro. E o nosso tema é esse que está aqui, aguardando o rei. Você vai entender por que esse tema ao longo de toda a exposição dessa carta. E na semana passada nós tivemos a alegria de ouvir a palavra do Senhor sendo exposta nos primeiros 4 versículos dessa carta. Nós ouvimos então uma mensagem que nos guiou do versículo 1 até o versículo de número 4. E hoje eu quero chamar você então para caminhar comigo a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 11. E esse será o nosso texto, o nosso bloco de texto nessa noite, versículo 5 até o versículo de número 11. Ok? Todos estão juntos comigo? 2 Pedro, capítulo 1. Mas, para que a nossa leitura fique bem completa, eu quero reler com você os versos 3 e 4. Então nós vamos do 3 ao 11, embora o foco da mensagem será do 5 ao 11. Vamos juntos? Quero convidar você a
levantar sua voz agora em leitura. Todos juntos em uma só voz. Verso 3 em diante. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Pois estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração nessa noite, de maneira poderosa e graciosa, em nome de Jesus. Deus bendito, nós te louvamos nessa noite, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque o Senhor nos deu tudo quanto nós necessitamos para viver nesse mundo de maneira piedosa e agradável ao Senhor. E o Senhor é também aquele que nos chama, por meio dessa palavra que agora lemos, a crescermos abundantemente no conhecimento do Senhor, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, mas como adultos na fé, como pessoas maduras espiritualmente. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e nós que aqui viemos essa noite com a expectativa de ouvir a Tua voz, possamos ouvi-la. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu nunca gostei muito de videogame. Eu não sei se você gosta. Mas lá em casa a gente tem um Super Nintendo. Aquele videogame bem velho, sabe? Que é um joguinho que eu jogava quando eu era criança, para dizer a verdade. E de um tempo para cá, a gente resolveu, eu e meus 2 filhos maiores, zerar uma fita do Mario Bros. Lembra do Mario? Aquele encanador bigodudo, que fica pequeno, fica grande, ganha asinha, pula, salta, faz um monte de estripulias. E então a gente decidiu zerar o Mario. E vamos jogar agora, vamos jogar até a gente conseguir detonar o chefão. E são pelo menos 7 castelos, além dos castelos aleatórios, numa longa jornada que o Mario passa até chegar no último dos chefões, ao Koopa, aquele grande inimigo poderoso, e enfim zerar. Bom, a gente lá ia aprendendo a dinâmica de jogar Mario, e a gente perdia mais do que ganhava, para dizer a verdade. Tem sempre uma musiquinha de quando o Mario morre. E a Thalita sempre ouvia a musiquinha lá da cozinha e falava, de novo? A gente morria mais do que permanecia vivo. Mas é interessante que, por entre trancos e barrancos, a gente conseguiu ir progredindo. E progredimos, e lá pelas tantas, assim, bem recentemente, a gente já estava quase chegando no chefão. Você imagina a emoção. Afinal de contas, a gente estava quase zerando essa fita. E aí, então, sem querer querendo, um dos meninos, a gente não sabe exatamente como aconteceu, deu uma tropeçada no videogame e deu aquelas resetadas assim, pá, que apaga tudo. E a gente, meu Deus. E quando a gente reiniciou o jogo, estava tudo zerado. A gente teve que começar do início. Você não imagina aquele misto de frustração, de tristeza, de desânimo, mas ao mesmo tempo, eu disse para eles, vamos embora. Vamos passar tudo de novo. Vamos recomeçar. Foi curioso,
Porque quando a gente recomeçou, parecia que as fases agora estavam mais fáceis. Afinal de contas, a gente tinha ganhado uma certa maturidade e aprendido algumas coisas e descoberto que, na verdade, a gente tinha alguns recursos que dava para passar as fases com mais objetividade, com mais destreza. Inclusive, a gente conseguiu abrir umas fases que a gente nem tinha aberto da primeira vez. Bem, nós avançamos tanto e a gente finalmente chegou no último mundo do Mário. Era o último chefão, o último mundo. Faltava, 5 fases. E aí você já imagina o que aconteceu de novo, né? Alguém tropeçou aqui, traque dali, baco aqui. Tum! Não é possível. Quando a gente reinicia, aperta o power de novo, tudo no zero de novo. Eu não sei você, mas na segunda vez eu já estava me sentindo meio bobo. Você não acredito que eu vou passar essas fases todas de novo. Mas daí vem um detalhe curioso. Dessa vez, foi ainda mais rápido. E no espaço assim de umas 3 sentadas para jogar, a gente já estava basicamente no mesmo lugar onde nós estávamos antes. Foi tudo tão rápido. A sensação que eu tenho é que nós tínhamos crescido na habilidade de jogar Mario. Sabe-se lá se essa é uma habilidade muito importante, mas a gente avançou. Quando eu penso nessa história, eu penso como ela tem muito a ver com o texto que nós acabamos de ler hoje. Porque o texto que nós lemos hoje também fala sobre a importância de nós alcançarmos maturidade. Mas não a maturidade para passar um joguinho de videogame. A maturidade para lidar com os desafios na jornada que nós vamos enfrentar na nossa vida. Muito diferente do Mário, que tem que pular em alguns crocodilos e comer alguns cogumelozinhos para crescer, nosso desafio é muito maior. Nosso desafio espiritual. A nossa carreira é uma carreira espiritual até o dia de Cristo. E Pedro está muito consciente do fato de que eu e você precisamos crescer espiritualmente. Na verdade, toda a palavra de Deus nos mostra que crescimento é necessário para a nossa vida. E eu preciso te informar e te lembrar que assim como essa experiência minha com os meus filhos jogando esse joguinho, a maturidade vem pelas coisas que nós experimentamos. A maturidade vem pelos sofrimentos que nós temos diante de nós. Sem sermos provados, sem passarmos por provações, sem recomeçarmos muita coisa na nossa vida, sem enfrentarmos os desafios espirituais que nós temos, sem lutarmos contra as inclinações da carne, ou nos protegermos com a armadura da fé diante dos ataques do maligno, ou enfrentarmos as influências do mundo fugindo delas, nós não vamos crescer. Porque o crescimento não acontece de maneira passiva. Ninguém amadurece com um truque. Ninguém ganha maturidade como se fosse um passo de mágica. Maturidade não é dessas coisas que hoje você não tem e amanhã de repente você acorda com ela. Maturidade é algo que é formado em nós, dia a dia, através de virtudes que são colocadas diante de nós, através de uma vida santa, de uma vida prática, de um exercício da caminhada de obedecer e seguir ao Senhor. Se você se lembra, a Bíblia em vários locais fala sobre a necessidade de nós amadurecermos na fé. Deixa-me te lembrar alguns, como por exemplo, 1 Coríntios 14, 20, em que o apóstolo Paulo diz para nós não sermos meninos no entendimento, mas sermos adultos. Não sejam meninos no entendimento, sejam adultos. Sejam meninos na malícia, mas no conhecimento, sejam maduros, sejam adultos. Ou quando a Escritura nos diz, por exemplo, em Provérbios, capítulo 1, versículo 5, que o sábio é aquele que ouve e cresce. Ouve e cresce. Ou ainda, o apóstolo Paulo, de novo, em Efésios 4,13, que diz que nós precisamos crescer até que nós cheguemos à estatura de Jesus, à medida de Jesus. Eu acho que é o bastante para você e eu nos convencermos de que maturidade é algo que Deus espera de nós. É algo que Deus requer de mim e de você. E esse texto que nós temos diante de nós hoje, o apóstolo Pedro responde a basicamente 3 perguntas que nós poderíamos fazer. A primeira pergunta é: como nós podemos amadurecer? Ele responde. A segunda pergunta é: por que nós precisamos amadurecer? E ele responde também. E a terceira pergunta é: para
que nós precisamos amadurecer? E ele também responde. Mas antes que eu e você caminhemos por essas respostas, à luz dos versículos 5 a 11, eu quero te lembrar de 4 verdades fundamentais nesse texto, antes de nós falarmos sobre maturidade. Olhe de novo na sua Bíblia comigo, nos versículos 3 e 4. Eu só quero te lembrar delas, porque nós já ouvimos uma mensagem na semana passada sobre elas. Mas eu não queria que você caminhasse para o versículo de número 5 sem se lembrar. A primeira verdade que eu queria que você se lembrasse, e que nos é dita no versículo de número 3, é que através do seu divino poder, Deus nos deu tudo quanto nós necessitamos para vivermos de maneira piedosa diante de Deus. Essa é uma verdade que Pedro deixa muito claro, porque Pedro não vai falar sobre maturidade como se maturidade dependesse de mim e de você. Pedro não vai falar, a partir do versículo 5, sobre moralidade, num sentido do tipo, faça o seu melhor para agradar a Deus. Não. Pedro começa no versículo 3 dizendo, toda a maturidade que você vai ter, todo o seu fortalecimento espiritual começa porque Deus já te deu em Jesus tudo o que você precisa para viver piedosamente. A segunda verdade é que o texto nos mostra que esse Deus que nos deu todas as coisas é exatamente o Deus que nos chamou para a sua própria glória e para a sua própria virtude. É assim que Pedro termina o versículo 3. Deus nos chamou. Deus nos chamou para si. Ele nos convoca. Ele nos traz para si mesmo. Ele realiza essa chamada poderosa que nos tira do lugar de pecado, nos tira da escravidão do pecado e nos traz para perto dele. Ele nos deu tudo e ele nos chamou. Qual a terceira verdade? Olhe comigo no versículo 4. A terceira verdade é que Deus nos doou todas as suas preciosas e grandiosas promessas para que eu e você nos tornemos participantes da natureza divina. Ele nos deu preciosas promessas, Ele nos deu o seu Espírito Santo para que eu e você possamos nos tornar próximos de Deus, íntimos de Deus e participar da sua natureza divina. Afinal de contas, se o Espírito de Deus habita em nós, então o Espírito de Deus nos aproxima dele mesmo. Nós nos tornamos não mais carnais, mas espirituais. E a quarta e última verdade externa desse texto, Pedro deixa claro no final do versículo 4. Uma vez que recebemos tudo de Deus, que Ele nos elegeu e nos chamou, que Ele quer que sejamos participantes da sua natureza divina, Ele também quer que eu e você deixemos de lado toda a corrupção das paixões que existem nesse mundo. Deu para decorar? Ele nos deu tudo que a gente precisa. Tudo, 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 tudo. Ele também nos elegeu e nos chamou. Ele agora quer que nós sejamos participantes da sua natureza divina, à medida que nós deixamos de lado toda a corrupção desse mundo. Agora que eu e você fomos lembrados de que tudo começa em Deus, e de que a maturidade que Deus espera de mim e de você, começa com aquilo que Ele está fazendo em nós. Eu queria olhar com você os versículos 5 a 11, e nós entendemos como crescemos, por que crescemos, e para que crescemos. Olha comigo então na sua Bíblia, versículos 5 a 7 primeiro. Versículos 5 a 7. Como nós crescemos? Aqui, o apóstolo Pedro nos faz um chamado direto ao crescimento espiritual. Ele vai nos mostrar que a nossa fé é o princípio, mas associada à nossa fé, nós precisamos anexar ou vincular muitas outras virtudes da graça de Deus. A lista que o apóstolo Pedro faz aqui é bem grande, não é? Ele começa dizendo, olha, vocês precisam associar a fé a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O que Pedro está dizendo para mim e para você é que a fé é o nosso ponto de partida, pela fé nós somos salvos, pela fé nós nos apropriamos da justiça de Cristo, pela fé nós somos libertos da escravidão do pecado, mas Pedro está dizendo, ok, você tem fé, você creu em Jesus, você foi salvo pela graça, mas agora você precisa crescer espiritualmente. Você não pode ser mais uma criança espiritual, você não pode estar no mesmo nível de espiritualidade o resto da sua vida. Você precisa crescer espiritualmente.
É interessante porque Pedro começa dizendo no versículo de número 5, que eu e você precisamos reunir toda a nossa diligência para o nosso crescimento. Sabe o que eu penso às vezes? É de que existe pouquíssima diligência no nosso coração para o crescimento espiritual. Nós nos preocupamos em crescer em tanta coisa. Todo mundo se preocupa em crescer, por exemplo, profissionalmente. Muitos de nós se preocupam em crescer financeiramente. Preocupamos-nos em crescer em tantas áreas da nossa vida, mas será que nós temos usado toda a diligência para crescer espiritualmente? Pedro está dizendo, olha, vocês devem reunir toda a diligência, todo o esforço, toda a dedicação, para que vocês possam associar virtudes à fé de vocês. Vamos ver essa lista que o apóstolo Pedro nos dá aqui? Olha comigo na sua Bíblia. Ele diz que a primeira que nós devemos anexar, ou vincular, ou associar à nossa fé, é a virtude. Virtude é uma vida moral excelente. E sabe por que Pedro coloca isso aqui? Porque Pedro está dizendo, olha, fé é maravilhoso, mas fé sem virtude não é nada. Se você tem fé, mas a sua fé não é virtuosa, se você tem fé, mas a sua fé não muda a sua vida, se você tem fé, mas a fé não transforma quem você é, então sua fé é morta. Fé precisa também de virtude. Virtude é uma vida justa, é uma vida reta, é uma vida transformada, é uma vida moral excelente. Irmãos, alguém que diz ter fé, mas não tem uma vida virtuosa, engana-se a si mesmo. Que fé é essa que não produz virtude nenhuma? Que fé é essa que não produz obras santas? Que fé é essa que não transforma a vida de ninguém? Ah, irmãos, a gente vive num país em que muita gente diz ter fé, mas a gente encontra pouca transformação na vida das pessoas. Que fé é essa? Que fé é essa que diz crer em Deus, mas não transforma corações? Pedro está dizendo, associe a vossa fé à virtude. Você precisa ser virtuoso. Mas ele continua, é como se fosse um colar, em que virtude a virtude, marca a marca, elas vão se juntando em um elo perfeito. Olha o que ele diz na sequência. A fé associa a virtude e a virtude agora associa o conhecimento. Você se lembra que o apóstolo Pedro já havia falado sobre conhecimento nessa carta, logo na abertura. Ele fala sobre o pleno conhecimento que nós temos que ter de Deus. Sabe por quê, irmãos? Fé precisa ser virtuosa, mas para que eu e você possamos viver uma vida virtuosa, uma vida moral excelente, nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus. Deixa eu colocar isso de maneira simples. Ninguém neste lugar, nenhum de nós aqui, irá crescer espiritualmente de verdade, sem que você conheça mais de Deus. Não dá. Não tem como crescer espiritualmente sem conhecer o Senhor. Não tem como você se tornar maduro ou madura na fé se você não conhecer mais de Jesus. A minha alegria é que todo mundo aqui lê a Bíblia todos os dias por vários minutos, não é? O ideal seria isso, não é? É lógico, gente, que igreja é o lugar da palavra. O culto é o lugar da Bíblia. A escola dominical é o lugar de aprendizado. O GF durante a semana é a hora de remexer naquela palavra e se alimentar dela mais uma vez. Mas você precisa buscar conhecimento de Deus todos os dias. Lembra da musiquinha que a gente ensina para as crianças? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Como é que é o finalzinho? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Será que nós ensinamos as crianças e nos esquecemos dessa música? Será que nós fazemos os nossos filhos decorá-la, mas nós mesmos não a praticamos? Pedro está dizendo, associe a vossa fé à virtude, mas associe a vossa fé também ao conhecimento. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ter bons livros sobre a palavra de Deus na sua casa. Você precisa.
Você precisa ter um cantinho de biblioteca na sua casa. Isso não é coisa só de pastor. Você precisa buscar conhecimento na palavra de Deus. Você e eu precisamos crescer. Mas Pedro continua. Olha o que ele diz. Associa agora o conhecimento, o domínio próprio. E como Pedro é prático aqui, não é? Porque sermos cheios de conhecimento, mas também isso não mudar a maneira como vivemos, seria muito estranho. Pedro diz, olha, fé, virtude, conhecimento, mas domínio próprio. Domínio próprio, irmãos, é disciplina para dominar a si mesmo. Domínio próprio é a maneira que eu e você encontramos de maneira disciplinada, controlarmos a nós mesmos. Não explodirmos, não agimos segundo a carne, não agimos de maneira irada. Detalhe, domínio próprio só se manifesta no meio das dificuldades. Domínio próprio, gente, não é a gente saber fazer as coisas direitinho quando tudo está bom. Aí você não precisa de domínio próprio. Não é? Está tudo perfeito, está tudo no lugar, ninguém está te atormentando, está tudo bem. Para que domínio próprio? Domínio próprio é quando a gente enfrenta circunstâncias tão difíceis na nossa vida. Quando você lida com pessoas que são tão difíceis, que conseguem gerar azia num copo cheio de heno. Nem o heno aguenta. Aí você precisa de domínio próprio. Muito domínio próprio. Domínio próprio para lidar com as circunstâncias da vida. Domínio próprio para que os seus sentimentos não te atropelem. Para que a ira não durma com você. Eu e você precisamos de domínio próprio. Daí Pedro continua. Junto ao domínio próprio, coloque também perseverança. E aqui talvez a tradução perseverança não seria a tradução mais adequada para esse texto. Porque o termo que Pedro está usando aqui seria talvez mais adequadamente traduzido como paciência. Paciência. Perseverança no sentido de ser alguém paciente. E aí você vê a conexão com o domínio próprio, não é? Eu tenho fé, eu me torno alguém moralmente cuidadoso, eu acrescento conhecimento e sabedoria, e eu tenho que me dominar nas circunstâncias, e eu tenho que ter paciência. Paciência. Paciência também não é aquilo que a gente sente quando está tudo bem, gente. Porque quando está tudo ok, tudo certinho, você não precisa de paciência. Paciência é quando a fita dá problema pela segunda vez, e você perdeu todas as fases. Mas isso é um exemplo bem simples de paciência, né? Na verdade, eu e você vamos viver momentos bem mais difíceis. Paciência é quando você está orando por uma mesma coisa por mais de um ano. Paciência é quando você está passando por uma crise tão grande no meio da sua família e você já não se lembra mais quando é que ela começou. Paciência é quando seus filhos parecem tomar um caminho diferente daquele que você sonhou para eles. Paciência é quando você mesmo tem orado por coisas na sua vida que simplesmente parece não haver resposta. Eu e você precisamos de paciência, de confiar no Senhor. Paciência é essa virtude graciosa que Deus opera em nós, para que nós lidemos com tentações e provações na nossa vida. Paciência. A nossa fé precisa ser associada também à paciência. Mas ele continua. Com essa perseverança paciente, nós também devemos associar a piedade. E piedade aqui, eu sempre gosto de dizer, não tem nada a ver com você ter dó das pessoas. Tenha piedade, tenha dó. Não, piedade é uma vida santa que agrada a Deus. E Pedro está dizendo, olha, você precisa de fé, você precisa de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de paciência perseverante. Você precisa de piedade. E percebe como as coisas se conectam? Porque uma pessoa piedosa não é exatamente aquela pessoa que faz aquelas orações redundantes. Aquela pessoa que parece tão espiritual. Aleluia. Não é? Às vezes a gente pensa assim, não é? A gente vê alguém que tem um jeito pomposo e animado. A gente pensa, uau, isso é piedoso. Não, irmãos. Isso pode ser um traço de amor a Deus, de expressão ao Senhor. Mas a verdadeira piedade que eu e você devemos ter, e todos nós precisamos ter,
tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Domínio próprio, paciência. E a próxima virtude que Pedro vai dizer aqui, fraternidade. Sabe o que significa fraternidade? Amar os seus irmãos na fé, assim como você ama os seus irmãos de sangue. Isso é fraternidade. É engraçado porque pessoas da nossa casa, a gente não ama essas pessoas só porque elas são virtuosas, ama? As pessoas da sua casa são sempre boas com você? As pessoas da sua casa são sempre muito virtuosas e nunca falham? As pessoas da sua casa nunca disseram algo que chocasse você nenhuma vez? Provavelmente a sua resposta seria, claro que já. Mas mesmo assim você continua as amando. E Pedro está dizendo, ame seus irmãos em Cristo, dessa mesma forma. Não só quando os irmãos em Cristo são muito virtuosos, ou espetaculares, ou maravilhosos. Ame-os. E então Pedro termina com a última e mais importante virtude de todas. Porque se Pedro começa com a fé, ele vai terminar com o amor. Porque o amor é o vínculo de toda perfeição. Sem amor, não há como nós manifestarmos a graça de Deus em nós. O próprio Senhor Jesus nos ensina que os seus discípulos seriam conhecidos por amarem uns aos outros. O amor é essa virtude gloriosa, essa virtude máxima. E Pedro está dizendo, olha, tudo bem você começar com a fé, ela é o ponto de partida. Mas é preciso que você cresça e tenha um coração cheio de amor. Você precisa de maturidade espiritual. E a maturidade vai envolver uma vida virtuosa, vai envolver conhecimento, vai envolver domínio próprio, vai envolver paciência perseverante, vai envolver uma vida piedosa, vai envolver você ser fraterno com as pessoas que estão ao seu lado e vai envolver, sobre todas as coisas, você ser alguém cheio de amor. O amor de Deus precisa ser abundante no nosso coração. Nos versículos 5 a 7, Pedro nos respondeu a pergunta, como, Pedro, nós podemos crescer? E ele diz, associe virtudes à sua fé. Agora eu queria que você olhasse comigo e pensasse na segunda pergunta. Mas por quê? Por que nós precisamos de crescimento? Por que a maturidade espiritual é tão importante na vida dos crentes? Eu queria que você olhasse comigo os versículos 8 e 9. Olha o que ele diz. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pedro, por que nós precisamos crescer? E a resposta de Pedro é bem interessante. Ele começa a sua resposta dizendo, vocês precisam crescer, porque se vocês não amadurecerem na fé, vocês vão ser inativos e infrutuosos. Se você não amadurecer espiritualmente, você não vai produzir. Quando Pedro diz, olha comigo na sua Bíblia, ser inativo, Pedro está dizendo, você é alguém que vê o tempo passar, mas não aproveita as oportunidades. A ideia do inativo aqui é alguém que está de bobeira, está no trabalho, está na hora de serviço, mas não está fazendo nada. Esse é o inativo. Bateu o ponto, foi tomar cafezinho, era 15 minutos, tem 1h30, o café não terminou. Inativo. Inativo. Pedro está dizendo, olha, se essas graças, se todas essas virtudes das quais ele disse antes, existirem em vocês e aumentarem em vocês, vocês não vão ser inativos. A sua vida espiritual será uma vida ativa, será uma vida produtiva. Porque ele disse, se você não tiver essas virtudes, então você vai ser infrutuoso. Lembra do que o Senhor Jesus já nos havia dito em João 15? Que Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Jesus corta. Ele diz, vocês estão em mim para dar muito fruto. Irmãos, sem maturidade espiritual, sem essa lista de virtudes maravilhosas que Pedro nos diz nos versículos 5 a 7, eu e você vamos alcançar uma vida espiritual inativa, improdutiva, infrutuosa. Nada é produzido,
nada é transformado. Eu não consigo servir ninguém, eu não consigo colocar meus dons a serviço do corpo de Cristo, eu não consigo servir ao Senhor com aquilo que Ele me deu, eu não consigo empreender meu tempo, meus dons, meu dinheiro, meus recursos para servir ao Senhor. Eu me tornei um consumidor da fé, não um membro de uma igreja. Eu não sou alguém que faz parte de um corpo e que trabalha para esse corpo e que cresce com esse corpo e abençoa esse corpo. Eu sou apenas um inativo. Pense comigo, irmãos. Eu não consigo não ser tão aplicativo nesses pontos, porque a vida da IPE é a vida de cada membro da IPE. Essa igreja não será mais frutífera ou menos frutífera por causa de mim, nem por causa de outros dos pastores, nem por causa do conselho. Essa igreja será menos ou mais frutífera por causa de cada um de nós. Porque nós somos um corpo em Jesus. E se essa igreja tem problemas, e certamente elas têm, é por causa de cada um de nós. Não transfira os problemas para mim, não. Eu não quero, não. Essa igreja não cresce porque é o pastor fulano de tal, é assim, assim, assado. Não. Quero, não. Frutificação do corpo de Cristo se deve a cada membro do corpo de Cristo. Nós crescemos juntos na fé. Nós servimos juntos ao Senhor. Nós somos um corpo. Pedro está dizendo, olha, se essas graças existirem em vocês e aumentarem em vocês, vocês não vão ser inativos, vocês não vão ser infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Vocês não vão ser inativos nem infrutuosos. Mas ele nos dá mais um porquê. Por que nós devemos crescer, Pedro? Olha o versículo 9. Ele diz, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. É cego, vendo só o que está perto. O que Pedro quer dizer com isso? Usando essa analogia da cegueira. Ele não está falando sobre um problema físico. Ele está falando sobre uma realidade espiritual. Ele está dizendo, se você não for maduro, se essas virtudes não existirem e crescerem em você, você não vai ter discernimento espiritual. Você não consegue enxergar. Ou se no muito você enxerga, você só enxerga o que está perto. Você não consegue ver de longe. Você não consegue antecipar as realidades da sua vida. Você não consegue antecipar os problemas. Irmãos, muitos crentes hoje, e às vezes eu tenho a impressão de que no Brasil essas coisas são alarmantes, estão caindo em todo tipo de história que não faz o menor sentido. E eu digo a você em nome de Jesus encarecidamente, tome cuidado com os vídeos de YouTube que você anda assistindo por aí. Tome cuidado com as mensaginhas prontas que as pessoas andam compartilhando para você. Tome cuidado com associações políticas que são feitas com o nome de Jesus. Tome cuidado com falsas profecias que são dadas por profetadas malucas que aparecem por aí. Volte-se para a palavra de Deus. Os dias são maus. Satanás se faz como um anjo de luz. Ele quer enganar até o povo de Deus. Tome cuidado. Nós estamos na mania de compartilhar. Passo para frente, passo para frente, passo para frente. Examine todas as coisas. Tenha discernimento. Quando você ouvir alguma coisa que usa o nome de Jesus, se faça a pergunta: isso faz sentido na Bíblia? Isso está na palavra de Deus? Deus confirmaria isso que esse vídeo está dizendo? Se não, para em você esse compartilhar. Para em você, no seu WhatsApp, e do seu para frente não passa. Gente, o que o Brasil precisa não é de uma revolução política. O que o Brasil precisa é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O que o Brasil precisa não é de profetadas e falsos profetas que usam o nome de Deus. O que o Brasil precisa é da Escritura. É da verdade revelada. É da verdade inquestionável. É da verdade que tem tantos centenas e milhares de anos e não muda. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para a Escritura. Pedro está dizendo, se você não amadurecer, você vai se tornar cego espiritualmente. Você não tem discernimento. Alguém fala uma bobagem no seu ouvido, bagunça a sua vida espiritual toda.
Alguém te manda um vídeo, você fica louco, achando que do ano 2000 e tanto Jesus vai voltar e que tem um demônio que apareceu não sei aonde e que alguma coisa sobrenatural vai acontecer. Irmão, você tem o Espírito Santo de Deus em você. E a palavra verdadeira de Deus nas suas mãos, a Escritura, ela é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Você só precisa daquilo que Deus já te deu. Isso não é falta de fé, irmãos. Essa palavra minha não é, porque eu não creio em verdades sobrenaturais. Creio em todas e creio tanto que sei que Satanás é tão enganador que vai usar aquilo que parece tão certo para enganar o povo de Deus. Tome cuidado, gente. Satanás nunca vai aparecer como um bicho-papão saindo do nosso armário. Satanás é muito mais esperto que isso. Ele está no ramo de fazer pseudo-verdades desde que ele enganou Adão e Eva no jardim. Mas isso nem estava no script. Volte comigo. Além disso, por que, Pedro, que nós precisamos crescer? Ele responde no final do versículo 9. Olha na sua Bíblia comigo. Porque quem não tem essas coisas é cego, vendo que só está perto. E agora ele diz no final do versículo 9. Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Pedro está dizendo, olha, você precisa crescer. Porque se você não crescer, você vai ser infrutuoso. Você não vai produzir frutos. Aí depois ele diz, você precisa crescer, porque se você não crescer, você não vai ter discernimento espiritual. E então ele termina no versículo de número 9, dizendo, você precisa crescer, porque senão você vai se esquecer da obra purificadora que Deus fez na sua vida. Você vai ficar preso aos seus pecados, como se o perdão de Deus não estivesse sobre você. O que Pedro está dizendo aqui é maravilhoso. Pedro está dizendo, quando eu sou maduro espiritualmente, quando eu tenho conhecimento, domínio próprio, sabedoria, quando eu cresço no conhecimento de Deus, eu me torno um crente maduro e eu sei que o perdão purificador de Deus sobre os meus pecados é real. E quando Satanás tentar me acusar sobre os meus pecados, eu vou sempre me voltar aos pés da cruz e dizer, todos os meus pecados foram pagos por Jesus. Eu não vou viver mais escravizado a velhos pecados. Eu não vou mais me sentir culpado de velhos pecados, porque eu sou uma nova criatura em Jesus. Irmão, não viva amarrado, não viva preso, não viva subjulgado ou subjugada a pecados do passado. Lembre-se da purificação que há no sangue de Jesus. Pedro está dizendo que se eu e você não formos maduros, irmãos, a gente vai acabar vivendo uma vida sobrecarregada de culpa, de medos espirituais, medos de que eu não sou puro, eu não sou santo. Será que Deus me perdoou? Será que eu sou salvo? Será que eu tenho a vida eterna? Eu não sei, eu não tenho segurança, eu não tenho convicção. E aí, de repente, pecados passados que você já havia vencido, de repente começam a te assombrar de novo e você volta às mesmas práticas e aos mesmos erros. E aquilo que parecia vencido, de repente, está te dominando de novo. Pedro está dizendo, se você tiver maturidade espiritual, você vai sempre se lembrar da purificação dos seus pecados. Os pecados vão ficar para trás. Irmãos, maturidade espiritual vai fazer com que você, quando pecar, não se sinta destruído pelas setas inflamadas do maligno, mas vai fazer com que você corra para o seu quarto, tranque a porta e diga ao seu pai que te vê em secreto, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, meu pecado está diante de ti, me perdoa, e eu sei que em Jesus eu tenho perdão, em nome de Jesus, amém. E você vai levantar triunfante, porque as suas orações serão vitoriosas, à medida que as suas orações se baseiam nas promessas de Deus. Eu e você sempre teremos orações vitoriosas quando as nossas orações estiverem baseadas naquilo que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu em Jesus que Ele perdoará todos os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar de toda injustiça. E nós levantamos e celebramos a vitória, porque o Senhor nos garante essas coisas. Agora a gente vai para a terceira pergunta.
A primeira pergunta é: Pedro, como é que nós podemos crescer? Pedro diz: precisa associar uma série de virtudes à sua fé. A segunda pergunta é: por que, Pedro, que eu tenho que crescer? Por que isso é tão importante? Ele diz: olha, porque senão vocês vão ser infrutuosos, porque senão vocês vão ser cegos espiritualmente, sem discernimento, porque senão vocês vão viver presos a pecados que já foram pagos. Agora a pergunta é: Pedro, para que eu devo crescer? Qual o propósito? Qual é o fim disso? Eu vou crescer para quê? Tá, eu já entendi o como, já entendi o porquê, mas agora eu quero saber para quê. Pedro responde isso. Olha na sua Bíblia, versículos 10 e 11. Vamos reler. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Interessante que, para responder a pergunta para quê, Pedro responde algo que ele já tinha dito para nós, lá no início do versículo 5. Ele fala de novo sobre diligência. É como se ele estivesse chegando no final do argumento e dizendo o seguinte: olha, reúna sua diligência, mas agora ele acrescenta um detalhe, não é? Ele diz que a diligência de vocês seja cada vez maior. Quando Pedro diz que a nossa diligência em sermos maduros na fé deve ser cada vez maior, é porque Pedro está nos lembrando que não dá para ser crente pela metade, gente. Não dá para ser crente e viver em cima do muro. Não dá para a gente ser crente e querer viver as coisas do mundo mais ou menos. Não dá para querer ser crente e achar que dá para ser mundano durante a semana. Não, de segunda a sexta eu sou meio mundano, eu vivo meio babilonizando a minha vida, mas no sábado e no domingo eu regenerei. Não dá, gente. Pedro está dizendo, você precisa de diligência cada vez maior. Para que a gente precisa de tanta diligência aqui? Ele vai dizer, olha comigo na sua Bíblia. Ele vai nos ensinar algumas verdades para nós terminarmos essa mensagem. A primeira delas é porque Pedro diz que nós precisamos confirmar a nossa vocação e a nossa eleição. Pedro está dizendo que o motivo pelo qual nós devemos crescer, o para quê, tem a ver com confirmarmos a nossa vocação e a nossa eleição. Mas preste atenção. É preciso a gente entender o que Pedro não está dizendo aqui. Porque você vai se lembrar que lá nos versículos 3 e 4, Pedro havia dito que foi Deus que nos chamou, não foi? O chamado é o chamado de Deus, não nosso. O agente do chamado é Deus, não você. Quem elege é o Senhor, não nós. A eleição não acontece no tempo, mas na eternidade. É Deus que nos chama, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos separa. Então por que eu preciso confirmar isso? Porque embora para Deus não seja necessário que nada seja confirmado, para mim e para você é fundamental. A nossa vocação e a nossa eleição precisa ser confirmada, não porque Deus precisa saber de algo que Ele não sabe, mas porque eu e você precisamos ter segurança naquilo que Ele fez em nós. Você tem certeza da sua salvação? Tem? Balança a cabeça aí para eu ver. Você tem certeza que você tem certeza? Porque é disso que Pedro está falando. Pedro está falando de plena certeza. Você já fechou a casa e depois voltou para conferir se você tinha fechado? E o carro? Você já desligou o gás e depois se perguntou, desliguei o gás? Você já veio para a igreja e quando começou o primeiro pingo de chuva, você perguntou para o seu esposa ou para o seu marido, você fechou a janela? E o pior, quando o seu cônjuge responde assim, não, bem, quem fechou foi você. Aí eu falo, eu? Eu não sabia nem que lá em casa tinha janela. Eu mesmo? Às vezes a gente tem certeza das coisas. Mas às vezes a gente não tem certeza se a gente tem certeza. E a prova disso é que às vezes a gente sai pensando, não, eu fechei, foi 2 voltas, petra-chave, 2 voltas, bolso, será que eu fechei? Quantas voltas eu dei? Apertei o alarme, será que eu apertei mesmo? Será que ele fez aquele barulhinho?
Quando a gente sai aqui da igreja, é tanta coisa para fechar, que eu confesso que às vezes eu fico meio bugado. Aí aperta aqui, aperta ali, aperta aqui, aperta aqui, aperta ali. Senhor, será que eu fechei tudo, Senhor? E você já viu que o pessoal aqui do Dourado está querendo roubar a nossa igreja aos poucos, né? Cada dia eles levam uma coisinha. A gente põe no lugar, eles levam de novo. Põe no lugar, levam de novo. E você fica com receio. Eu sei que você sabe que Deus já te salvou. Eu sei que você tem confiança na salvação em Cristo Jesus. Eu sei. Mas Pedro está dizendo para mim e para você que através da maturidade espiritual, Deus quer que eu e você confirmemos a nossa eleição e a nossa vocação. Deus não quer que seus filhos vivam de maneira duvidosa e inseguros. Deus quer que eu e você tenhamos plena convicção da nossa salvação. Para quando as tribulações, as tentações, as lutas, os tempos de estio, os tempos de sofrimento, as secas intermináveis da nossa vida nos abaterem, o tempo inteiro o seu coração esteja firme na verdade. Eu sou salvo em Jesus. Para que mesmo se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, eu e você nos lembremos, o Senhor está comigo e Ele é o meu pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está comigo. Deus quer que eu e você tenhamos plena certeza, irmãos. A segurança da salvação é a joia mais preciosa do povo de Deus. Não existe joia mais preciosa do que essa. E aí Pedro continua. Vocês precisam amadurecer para que vocês confirmem a vossa vocação e eleição primeiro. Depois ele diz: porque agindo dessa maneira, vocês não vão tropeçar em tempo algum. Percebe o que Pedro está dizendo aqui agora? Pedro está dizendo que você precisa de maturidade, porque à medida que você crescer como crente, como você crescer como servo e serva do Senhor, você vai confirmar a sua eleição, confirmar a sua vocação, você vai ver os frutos de Deus na sua vida, e você vai poder olhar para esses frutos e dizer: Deus está agindo em mim, Deus está na minha vida. Mas Pedro está dizendo também que eu e você vamos poder ter força, firmeza e convicção para não tropeçar em tempo algum. Mas de novo a gente tem que explicar o que Pedro não está dizendo com isso aqui. Porque alguém pode ler esse versículo e pensar: ótimo, então se eu alcançar um certo nível de espiritualidade, eu nunca mais vou pecar. Tem alguns crentes que acreditam que nós não pecamos mais. Estranho esse tipo de ideia, não é? Não é o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que em tempo algum nós vamos mais tropeçar. Porque ainda que as provações e tribulações sejam tão grandes, ainda que os falsos mestres envolvam a vida da igreja e tentem nos tirar do caminho certo, eu e você seremos convictos, firmes na convicção de que aquele que começou a boa obra em nós vai terminá-la até o dia de Cristo. Então você não tropeça, então você não cai, então você não perde sua fé, então você não se torna incrédulo. Então mesmo que doa, e mesmo que o sofrimento seja absurdamente doloroso, e mesmo que sua fé seja provada de todos os lados, de todas as maneiras, e mesmo que você perca tudo na sua vida, você ainda vai dizer como Jó: ainda que ele me mate, eu confio no Senhor. Ainda que minha vida vá embora, eu confio no Senhor. Porque esteja eu vivo, esteja eu morto, eu estou no Senhor, e isso que importa. É desse tipo de maturidade que Pedro quer que nós tenhamos, irmãos. Pedro quer que eu e você nos preparemos para momentos tão difíceis espiritualmente na nossa vida, que a maturidade do nosso coração nos fortaleça ao ponto de passar por essas provações convictos no Senhor. Eu não vou arredar o pé. Eu não vou desconfiar da promessa do Senhor. Eu não vou questionar a fidelidade do meu Deus. Ainda que doa, ainda que eu sofra. Jó, pragueje contra Deus e morra, Jó. Ah, não. Eu conheci só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos veem. Eu falava de coisas que eu não compreendia. Coisas altas demais para mim. Isso é essa fé inabalável que Pedro está dizendo: se nós amadurecemos espiritualmente,
nós não vamos tropeçar. Nós não vamos tropeçar. Se você já passou por tempestades quase intermináveis na vida, você sabe exatamente do que eu estou falando. Aqueles momentos em que você achava que a sua fé estava por um fio. Por um fio. Mas se você e eu crescemos em maturidade, nós não vamos tropeçar em tempo algum. Então Pedro nos dá o último para quê? Olha comigo na sua Bíblia, verso 10. E dessa maneira, vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro não podia terminar de modo mais extraordinário do que esse, não é? Ele está dizendo, olha, se vocês crescerem em maturidade, vocês vão confirmar a eleição e a vocação de vocês. Vocês não vão tropeçar em tempo algum. Pelo contrário, vocês estão plenamente supridos, cheios de todas essas marcas graciosas da fé, para que vocês entrem no reino glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De novo, Deus não quer que seus filhos sejam cheios de dúvidas e insegurança. Deus nos fará, através da maturidade da fé, cada vez mais seguros, cada vez mais convictos, rumo à pátria celestial, rumo às entradas eternas e gloriosas do reino do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, para que a gente caminhe nesse mundo, com os nossos pés aqui, mas com os nossos olhos lá, nós precisamos de maturidade espiritual. Porque às vezes nós vivemos com os pés aqui e com os olhos aqui. E as circunstâncias nos abalam, e as perdas nos afligem, e os sofrimentos fragilizam o nosso coração. Mas Pedro está nos dizendo que o fim dessa maturidade é sermos amplamente supridos para a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, a coroa da justiça nos está guardada em Jesus. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, estão reservadas para aqueles que amam ao Senhor. Creia nisso. Descanse nisso. Viva a sua vida pautado nisso. Lide com as coisas desse mundo. Trabalhe, desenvolva, produza. Cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Cresça, amadureça. Mas mantenha os seus olhos fitos na glória eterna do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria terminar essa mensagem te dando 5 aplicações para você simplesmente guardar. Eu não vou explicá-las, mas apenas mencioná-las para que você guarde no seu coração. A primeira delas, reconheça que você precisa crescer espiritualmente. Porque se nós não reconhecermos, nós não vamos começar a usar toda a diligência para crescermos. Você precisa crescer. Segunda verdade, reconheça que sem diligência, que sem grande esforço espiritual, não existe crescimento sólido. Crescimento não é um passo de mágica, não é um truque. Você não vai ler um livro sobre crescimento espiritual e quando você terminar você vai ser maduro, não é assim. Não tem nenhum curso de EBD que vai te amadurecer da noite para o dia. Não tem nenhum guru espiritual que vai te dar 5 chaves para crescer espiritualmente. Não vai. Você vai precisar de diligência. Todos os dias. Todos os dias. Terceiro lugar. Reconheça sua total dependência da graça de Deus para crescer. Porque crescimento espiritual não é daquele tipo faça você mesmo. Mas tem muito mais a ver com aquilo que Deus está fazendo em nós. Eu e você somos completamente dependentes da graça de Deus. Quarto lugar. Reconheça que Deus já te deu, em Cristo Jesus, tudo quanto você necessita para viver uma vida piedosa. O crescimento não começa olhando para dentro de nós para achar a nossa beleza interior e a nossa energia interna. Não. O crescimento começa quando a gente reconhece a graça de Deus em nós.
Deus já nos deu todas as coisas. Quinto e último lugar para você guardar. Reconheça que será pelo sofrimento e pela perseverança que o Senhor nos fará crescer. Talvez esse seja a minha aplicação mais dolorosa, mas é a mais sincera biblicamente falando. Porque a própria Escritura diz que o Senhor Jesus aprendeu o que aprendeu e aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. O caminho do Calvário, o caminho da cruz, é o caminho para a nossa maturidade espiritual. Porque toda provação, todo sofrimento é como um instrumento de Deus para fazer com que suas joias brilhem ainda mais. Lembre que quando você estiver passando por lutas e tribulações, Deus vai continuar trabalhando em você, para que depois de provado, você brilhe a sua confiança no Senhor e toda a honra e toda a glória seja o nome dele. Vamos orar? Quero chamar nosso ministério de louvor para nós terminarmos com uma canção. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Falar com Deus em oração agora. Pedir graça a Ele. Pedir para que o Senhor te capacite a crescer espiritualmente. Para que o Senhor te fortaleça, para que você não viva uma vida espiritual estagnada. Mas para que você cresça dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Para que ao olhar para trás você possa dizer: Deus tem trabalhado em mim. E eu tenho crescido, eu tenho amadurecido. Para que você olhe para trás e veja determinados pecados e lutas que pareciam tão grandiosos. E hoje você pode olhar para elas e dizer: Deus me fez vencer sobre essas coisas. Deus tem me fortalecido. Para que você olhe para certas coisas no passado que te afligiam, bagunçavam suas emoções. E você possa olhar hoje e dizer: Deus me deu maturidade para lidar com essas coisas. Ore para que Deus possa te fazer experimentar crescimento espiritual em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós ansiamos, ó Deus, e almejamos pelo verdadeiro crescimento espiritual. Crescimento que não depende de nós, mas que começa com a graça do Senhor em nós. Com tudo aquilo que o Senhor já nos deu e já nos garantiu para vivermos uma vida santa e piedosa. Mas, ó Deus, um crescimento que o Senhor também nos chama a reagirmos, a juntarmos toda a nossa diligência, todo o nosso esforço para crescermos em santidade. E tendo começado na fé, possamos associar virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, fraternidade, amor. Ó Deus, para que sejamos frutuosos, para que cada um de nós possa dar frutos que agradem ao Senhor, possamos ter discernimento, podemos deixar os nossos pecados passados lá no passado, para que, ó Deus, possamos alcançar plena certeza da nossa salvação, estarmos plenamente supridos para o dia de Cristo, o dia final. Senhor, fortaleça o nosso coração, dá-nos a Tua graça, ensina-nos a crescer na justiça, no amor e no conhecimento do Senhor, até a vinda do Rei Jesus. Nós te louvamos, Deus, nessa noite. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos caminhar para o final desse culto louvando ao Senhor agora, com uma canção de adoração, exaltando o nosso Deus e Rei.